Olá, nosso grupo é composto por Giulia Gialotto, Pedro Augusto Neri, Samuel Frois, Vinícius Faza e Vinícius Godinho, estudantes do segundo período de nutrição no ano de 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje vamos discutir os principais pontos do artigo, em tradução livre, Você é o que você come e como a nutrição e o metabolismo modelam o genoma através da epigenética. Entretanto, antes de tudo, achamos importante explicar o conceito de epigenética, de forma a facilitar o entendimento dos tópicos discutidos no presente artigo. Epigenética, portanto, é um braço de estudo da genética que busca compreender e analisar as mudanças na expressão gênica, sem que haja alteração nas letras do que podemos chamar de alfabeto do DNA, no caso as bases nitrogenadas púricas ou purinas, adenina e guanina, e as bases pirimídicas ou pirimidinas, citosina e timina. O foco central da epigenética concentra-se na análise da remodelagem da cromatina, uma mudança conformacional na estrutura física do DNA sem qualquer tipo de alteração no genoma. A cromatina, em seu estado mais compactado, recebe o nome de heterocromatina, e para que ela se mantenha assim, radicais metil ligam-se a essa estrutura, ajudando na compactação do DNA. Tais grupos metil, uma vez ligados à região promotora do DNA, inibem a transcrição, ao passo que a retirada desses grupos estimula a transcrição. Por outro lado, a cromatina em seu estado menos compactado recebe o nome de eucromatina. Para que ela se desenovele dessa forma, entram em ação os radicais acetil, que ajudam na descompactação do DNA, liberando-o das histonas, deixando dessa maneira os genes expostos e suscetíveis à transcrição. Dito isso, podemos afirmar que a epigenética estuda, além dos fatores citados acima, a influência dos meios externos, tais como alimentação, hábitos de vida, fatores de estresse e temperaturas, entre outros, nestes processos de metilação e acetilação da cromatina, além de analisar possíveis influências de heranças genéticas nos padrões de ativação ou inibição da transcrição gênica. Agora, esclarecido o conceito básico da epigenética, vamos dar prosseguimento aos tópicos do artigo. No tópico 2, identificamos que um dos principais aspectos a se considerar quando nos deparamos com a interação entre metabolismo e processos epigenéticos são que enzimas modificadoras de cromatina utilizam cofatores derivados de redes metabólicas. Por exemplo, a acetilcoenzima A é usada pelas histonas acetiltransferases para a acetilação de histonas, e outro exemplo seria que o doador metil-universal S-adenosil-L-metionina é um co-subproduto para a lisina-metiltransferase e a DNA-metiltransferase, para metilar histonas e DNA, respectivamente. É importante nos atentarmos que as enzimas de remodelação necessitam da energia provinda do ATP. Além disso, as cromatinas modificadoras e desmodificadoras de enzimas também requerem outros cofatores que são fundamentais para o metabolismo da célula, como, por exemplo, o alfa-cetoglutarato, que é um co-substrato da jumongilisina demetilase e as enzimas TET. O dinucleotídeo de flavina-adenina é um cofator essencial para as lisinas demetilases LSD1 e LSD2. E, por fim, a nicotinamida dinucleotídeo de adenina é requerida pela PARP1 para a ADP-ribosilação de proteínas na cromatina. Ou seja, a biossíntese desses cofatores depende de vitaminas, aminoácidos essenciais e outros oligoelementos que precisam ser retirados do ambiente. Curiosamente, o metabolismo celular central também produz inibidores de enzimas epigenéticas, como por exemplo o succinato e o fumarato, que são inibidores das enzimas jumongilisina demetilase, enzima TET e a S-adenosil-L-homocisteína. Esses exemplos mostram que a maquinaria epigenética depende diretamente de muitos fatores metabólicos centrais e intermediários, e que os processos epigenéticos e a regulação da cromatina devem sempre ser considerados no contexto mais amplo do metabolismo celular, tornando como base para a compreensão da relação entre metabolismo e epigenética. No tópico 3, iremos falar sobre a compartimentalização de processos metabólicos. Outro aspecto em relação ao metabolismo celular é a localização das enzimas metabólicas em diferentes compartimentos celulares, como por exemplo, no núcleo, na mitocôndria ou no citosol. Isso significa, portanto, que cofatores de enzimas epigenéticas existem em diferentes pools subcelulares e que sua disponibilidade pode ser regulada. Ao direcionar enzimas metabólicas para a cromatina, ao complexo
complexo de DNA ou RNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular nas células eucarióticas, cofatores podem ser produzidos em locais subnucleares específicos e podem formar microambientes metabólicos. Isso poderia permitir a ativação específica do locus de gene de enzimas modificadoras ou desmodificadoras. Em apoio a isso, estão os achados de que alguns modificadores epigenéticos interagem com enzimas metabólicas. As mitocôndrias são de importância central para os processos epigenéticos. Nas mitocôndrias, acontece a beta-oxidação, BOX, que fornece a maioria de acetilcoenzima A e os outros acilcoenzima A, pois abrigam muitas reações metabólicas que fornecem os principais metabólitos necessários para as enzimas epigenéticas. A matriz mitocondrial é o principal local do ciclo do ácido tricarboxílico, o TCA, e, portanto, um importante ponto de controle para o estado redox de uma célula que determina a disponibilidade de NAD+, e FAD. Dessa forma, é perceptível a relação entre as mitocôndrias e o núcleo. No tópico 4, enzimas epigenéticas e cromatina atuando como sensores metabólicos. O forte acoplamento de processos epigenéticos ao metabolismo celular, através da disponibilidade de cofatores, também significa que o epigenoma e, portanto, os programas de expressão gênica de células e organismos respondem a alterações e perturbações metabólicas. Os níveis de SAM, acil-CoA, NAD+, e FAD podem ser considerados biosensores metabólicos para o estado energético de uma célula, com enzimas epigenéticas atuando como controladores sobre a resposta da cromatina ao estado metabólico. As hístonas, por exemplo, podem ser modificadas por vários tipos de acilação. Para isso, vários RATs podem usar acil-CoA, além do acetil-CoA, como cofatores. Como cada espécie de acil-CoA tem papéis distintos no metabolismo e suas acilações de histonas correspondentes têm diferentes papéis funcionais na regulação gênica, elas podem sinalizar informações sobre o nutriente e a fonte de energia predominante e as vias metabólicas para a cromatina. Em paralelo às acilações de histonas, os remodeladores de cromatina dependentes de ATP, como os complexos INO80, SWI, SNF, entre parênteses BAF, regulam a expressão de genes que são necessários para as vias do metabolismo energético em resposta à mudança na disponibilidade de nutrientes. Sua função primária é reposicionar os nucleossomos nos promotores dos genes-alvo para regular sua acessibilidade aos fatores de transcrição. Os remodeladores de cromatina foram identificados pela primeira vez na levedura S. cerevisiae, como reguladores transcricionais de genes que mediam o crescimento em diferentes fontes de carbono, como glicose, sacarose ou inosito. Enquanto as acilações de histonas e a remodelação da cromatina são dinâmicas e permite que as células correspondam rapidamente à mudança na disponibilidade e tipo de fonte de carbono, o genoma também pode construir uma memória epigenética de condições naturais que persistem por longos períodos. Aqui, o principal fator é a metilação estável do DNA por DNTMS e o principal metabólito é SAM. A produção de SAM requer ATP, que por sua vez depende da disponibilidade de uma fonte de carbono, metionina, folato, a vitamina B9, betaína e cobalamina, vitamina B12. Os seres humanos precisam ingerir metionina e as vitaminas com a dieta. Vale aqui uma ressalva e uma observação em relação ao vegetarianismo e o déficit de vitamina B12, uma vez que a principal fonte de vitamina B12 é a carne vermelha. Desequilíbrios de longo prazo, mas também curto, mas drásticos, ou falta de uma fonte de energia, metionina ou vitaminas, ou seja, um quadro de desnutrição, podem ter efeitos nos níveis de metilação do DNA global e específico do gene, e também metilação de histonas, que pode induzir mudanças duradouras nos padrões de expressão gênica, que podem afetar a saúde de um indivíduo e podem também ser transmitidas à prole. As enzimas epigenéticas provocam uma remodelação das redes metabólicas ao induzir sinais para a cromatina. Isso se dá por meio de acilcoenzimas A e remodeladores de cromatina, o que leva, no entanto, a mudanças nos programas transcricionais. Um exemplo é a enzima PARP1, que atua na transcrição de genes e no reparo de danos do DNA. Para o seu funcionamento, essa enzima precisa de NAD+, para proteínas-alvo de ADP-ribosilação, que interferem na estrutura da cromatina. Porém, essa mesma enzima, a PARP1, também é o principal consumidor de NAD+, o que pode afetar o metabolismo de ATP na célula. Com isso, temos como conclusão de que há um fluxo informacional bidirecional entre o metabolismo e a cromatina, uma vez que a cromatina, além de consumir passivamente produtos metabólicos, também pode controlar ativamente o metabolismo e afetar a fosforilação oxidativa, assim como a produção de ATP. Bom,
O tópico 6 mostra como a fisiologia e o metabolismo moldam os organismos e eles se adaptam os mecanismos de epigenética de acordo com o ambiente em que eles estão envolvidos. Um aspecto interessante da perspectiva evolutiva é como os diferentes metabolismos resultam em adaptações específicas da maquinaria epigenética. O sistema digestório de organismos multicelulares heterotróficos, como os animais, possuem grandes populações de micro-organismos que auxiliam no processo de digestão. A comida, quando chega nesse sistema, ela é quebrada e processada por esses micro-organismos. Essa, então, é a interação entre o hospedeiro e a microbiota intestinal dele. Um exemplo são as bactérias intestinais que sintetizam as vitaminas B12, B2 e o folato, que é a vitamina B9. Essas vitaminas elas são necessárias para a síntese de alguns cofatores e estes sintetizam ácidos graxos de cadeia curta que competem com inibidores de enzimas que são produtoras das estonas. Esses ácidos graxos são transportados também através da membrana apical do epitélio intestinal e são convertidos em substratos importantes presentes nas aciltransferases, que são metabólitos que influenciam o gene a regular o epigenoma do hospedeiro. Visto que esses metabólitos são importantes no sistema imunológico, eles acabam também desempenhando funções benéficas para a saúde no geral da pessoa, sendo importantes até no combate a certos tipos de câncer. Já em organismos autotróficos, esse metabolismo e a epigenética acaba sendo diferente. As plantas, por serem dependentes da disponibilidade de luz e também serem organismos imóveis, acabam que o metabolismo delas é altamente sensível às mudanças que envolvem o ambiente e suas condições climáticas. Dentro desse aspecto, existem vias especializadas nas plantas que produzem metabólitos secundários a partir do metabolismo primário delas, que permitem as plantas tolerarem condições abióticas um pouco adversas e defender-se de algumas mudanças. Porém, nas plantas, insumos ambientais acabam induzindo alterações epigenéticas, incluindo modificações de cromatina, que afetam a diferenciação e a reprodução delas. Dessa forma, dependendo de algumas metilações ou não metilações que ocorrerem na cromatina da planta, ela pode desenvolver defesas contra algumas mudanças climáticas, como aquecimento global, ou então ficarem mais sensíveis e suscetíveis a essas mudanças, sendo diretamente afetadas. Essas alterações na cromatina mudam não só o fenótipo, mas também o genótipo das plantas, sendo um tipo de manifestação da epigenética. Todo ser humano possui uma memória metabólica. Mas o que é isso? Para exemplificar, vamos pensar que uma mulher segue uma determinada dieta por um curto período, provocando perturbações no ambiente de seu organismo. Essas perturbações podem levar o seu organismo a produzir uma memória metabólica, que pode ser positiva ou não, e perpetuar por um longo prazo, sendo que tais características memorizadas podem ser passadas para as gerações seguintes. Dito isso, podemos ver o quanto a memória metabólica está intimamente ligada à saúde humana e que ela também poderia ser a cura para tais doenças, uma vez que podemos manipular esse metabolismo. Você deve estar se perguntando: e o que leva a essas alterações metabólicas? É por meio de modificações estruturais da cromatina, heterocromatina e eocromatina, e também por meio de RNAs e proteínas que persistem após uma exposição transitória a um estímulo. Esse é o caso da memória metabólica de hiperglicemia. Muito depois do indivíduo ser exposto a altas taxas de glicose no sangue, ainda corre o risco de adquirir diabetes, mesmo que os níveis de glicose tenham voltado ao normal. Além disso, existem vários estudos que nos mostram a associação de várias doenças metabólicas, como obesidade, com a interação dos genes da pessoa com fatores ambientais. É o que chamamos de mecanismos epigenéticos. Dado isso, os estudiosos analisam os graus de metilação, acetilação e acessibilidade da cromatina para entender a etiologia dessas doenças. As informações sobre o ambiente podem ser transmitidas aos descendentes e resultar em um metabolismo alterado na prole, como a tolerância à glicose, dislipidemias, obesidade, ansiedade e até infertilidade. E é por isso que as informações sobre as condições ambientais são de extrema importância para estudos epigenéticos, as quais tentam decifrar e achar meios de combate às doenças metabólicas tão presentes nos dias de hoje. Cabe ressaltar também que essas condições ambientais também contam com a dieta e o estado nutricional dessas pessoas, o que também tem um extremo efeito sobre essas doenças metabólicas. Podemos concluir e compreender então que, numa visão geral, o estudo entre epigenética e metabolismo é uma pesquisa fascinante e oportuna, que engloba diversos processos celulares, com principal foco em como a cromatina e o metabolismo estão interconectados e as implicações de possíveis erros nessa relação. Além disso,
Tivemos como objetivo destacar os principais conceitos, relacionando-os à etiologia de certas doenças acometidas a muitos indivíduos, como câncer e doenças metabólicas. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por nos ouvir.